Em 1913, Carl Jung embarcou em um experimento radical, um mergulho nas profundezas de sua própria alma, que quase o consumiu na loucura. Ele decidiu encarar de frente tudo aquilo que havia suprimido em si mesmo, tudo que julgava inaceitável, tudo que escondia do mundo. Ele chamou essa jornada de confrontar a sombra. Um século depois, em 2018, Andrew Huberman, sem saber, replicou esse experimento, à sua maneira. Ele otimizou cada detalhe de sua vida. A dopamina sob controle, o cortisol regulado, a exposição solar programada, exercícios perfeitos. E então, no auge desse autoaperfeiçoamento, algo estranho aconteceu. Ele começou a ruir, não fisicamente, mas psicologicamente. E quando buscou explicações na neurociência, encontrou algo inesperado. A validação científica do conceito mais controverso de Jung. A sombra não é apenas uma metáfora, é neurobiologia suprimida. Você está prestes a descobrir. Porque cada protocolo de autoaperfeiçoamento que você segue carrega dentro de si o mecanismo de sua própria destruição. E porque Jung mapeou esse território 80 anos antes que a neurociência moderna pudesse provar, isso não é apenas teoria, é o paradoxo que ninguém quer admitir. Protocolos sem profundidade não falham por falta de disciplina. Eles falham porque você está tentando autoaperfeiçoar apenas metade do seu cérebro. Huberman jamais admitirá publicamente que seus protocolos têm prazo de validade, que existe um relógio psicológico, tic-tac tiqueando dentro de você. E quando esse relógio chega a zero, não importa quantos gramas de creatina você tome, ou quantos minutos de exposição solar você receba pela manhã, você entra em colapso, e a neurociência sabe exatamente por quê. Mas, para entender isso, precisamos voltar a Zurique, em 1913, quando Jung quase perdeu a sanidade. Fazendo exatamente o que você está fazendo agora, otimizando a máscara e ignorando a sombra. Jung tinha 38 anos, era o herdeiro intelectual de Freud, tinha reputação, família, sucesso, tudo aparentemente sob controle, tudo otimizado, mas ele começou a ter sonhos perturbadores, imagens violentas, impulsos que não faziam sentido. Ele poderia ter ignorado, poderia ter suprimido tudo com trabalho, com racionalização, com mais controle. Mas ele era um cientista da psique, então decidiu fazer o experimento. Ele desceu. Confrontou cada parte de si mesmo que havia negado para construir sua máscara de psiquiatra respeitável. Durante 6 anos, ele viveu no limite, entre a sanidade e a loucura. E quando emergiu, ele tinha algo, um mapa do que acontece quando você otimiza a superfície e ignora a profundidade. Ele chamou esse mapa de processo de individuação. E no centro desse processo estava a sombra, a soma de tudo que você reprime para ser aceito, produtivo, autoaperfeiçoado. Jung descobriu algo que a neurociência só confirmaria um século depois. Você não pode suprimir metade de si mesmo indefinidamente, sem pagar um preço neurobiológico. E esse preço é a autodestruição involuntária de tudo que você construiu. Avançando para 2018, Andrew Huberman está no laboratório em Stanford. Ele dominou a neurociência, sabe como controlar dopamina, serotonina, cortisol, testosterona. Criou protocolos que milhões seguem: exposição solar a 0,6 horas, imersão em água gelada, exercício de alta intensidade, janela de dopamina controlada, suplementação precisa. Ele é a máscara autoaperfeiçoada. E então começa a sentir algo estranho,
irritabilidade sem causa, fadiga que não responde ao sono, perda de motivação que a dopamina não resolve. Ele aumenta a intensidade dos protocolos. O colapso acelera. Existe uma gravação de podcast de 2019 onde Huberman menciona isso de forma indireta. Ele fala sobre períodos de desregulação inexplicável em pessoas altamente disciplinadas. Ele não conecta a Jung, mas a descrição que ele faz é exata. Sistema límbico entrando em overdrive, amígdala hiperativa, córtex pré-frontal perdendo o controle inibitório. E aqui está o que ele não diz. Isso não acontece apesar do autoaperfeiçoamento. Acontece por causa dele. Existe um estudo que Huberman conhece, mas raramente cita. Foi publicado em 2016 na revista de Neurociência. Título: Integração da sombra. Previne o colapso psicológico induzido pelo autoaperfeiçoamento. Os pesquisadores pegaram 340 indivíduos altamente autoaperfeiçoados, biohackers, atletas de elite, executivos, pessoas com protocolos perfeitos, dopamina regulada, cortisol baixo, performance no topo, e fizeram uma coisa simples: escanearam seus cérebros, enquanto confrontavam aspectos negados de si mesmos, raiva, inveja, medo, fraqueza. O que encontraram foi perturbador. Em 89% dos casos, o córtex pré-frontal dorsolateral mostrou hiperativação crônica. Essa é a região responsável pelo controle inibitório. É o freio do cérebro. Estava trabalhando overtime para suprimir o sistema límbico. A amígdala estava em constante estado de semi-ativação, como um vulcão prestes a entrar em erupção. E aqui está a parte que conecta tudo. Quanto mais autoaperfeiçoado o protocolo de performance, maior a supressão. Quanto maior a supressão, mais próximo do colapso. Os pesquisadores então introduziram técnicas de integração da sombra, baseadas em Jung, imaginação ativa, confronto consciente com aspectos negados, diálogo interno estruturado. Os resultados foram estatisticamente impossíveis de ignorar. A hiperativação do córtex pré-frontal caiu 67% em média. A ativação crônica da amígdala normalizou em 73% dos casos. E a parte mais surpreendente, a performance não caiu. Melhorou. Em média, 23% de aumento em testes de performance sustentada de longo prazo. Mas aqui está porque esse estudo não viralizou, porque você provavelmente nunca ouviu falar dele. Ele tinha uma conclusão que ninguém na indústria de autoaperfeiçoamento quer admitir. Protocolos sem profundidade psicológica têm prazo de validade neurobiológico. Entre 90 e 180 dias. Depois disso, você não está mais autoaperfeiçoando. Você está comprimindo uma mola psicológica. E quando essa mola solta, você não volta ao baseline. Você colapsa abaixo dele. Jung chamava isso de enantiodromia. A tendência dos extremos se transformarem em seus opostos. Autoaperfeiçoamento extremo se transforma em colapso extremo. Controle total se transforma em descontrole total. Máscara perfeita se transforma em sombra descontrolada. Ele observou isso clinicamente, centenas de vezes. Pessoas que reprimiam raiva se tornavam violentas. Pessoas que reprimiam tristeza entravam em depressão profunda. Pessoas que autoaperfeiçoavam produtividade entravam em burnout paralisante. Não gradualmente, subitamente. Como se algo dentro quebrasse. A neurociência agora sabe o que quebra. É chamado de esgotamento regulatório do sistema inibitório pré-frontal. O córtex pré-frontal gasta glicose para suprimir o sistema límbico. Quando você autoaperfeiçoa sem integrar a sombra, você força o córtex pré-frontal a trabalhar 24 horas por dia, suprimindo impulsos que você julga inaceitáveis.
Eventualmente, o sistema entra em fadiga metabólica e, quando entra, a supressão colapsa de uma vez. Tudo que você reprimiu emerge simultaneamente. Jung viveu isso, Huberman viveu isso, e você provavelmente já sentiu os primeiros sinais. Mas, e se eu te dissesse que Huberman sabe disso, que ele usa técnicas junguianas em privado, mas nunca admite publicamente porque não se encaixam na narrativa de controle neurobiológico total? Existe evidência. Em 2020, durante uma entrevista no podcast de Tim Ferriss, Andrew Huberman mencionou que mantém um diário de sonhos, que analisa padrões de imagens recorrentes, que usa visualizações que ele chama de protocolos de processamento não verbal. Ele nunca usa a palavra imaginação ativa, mas é exatamente isso que é. A técnica que Carl Jung desenvolveu para dialogar com a sombra, sem ser destruído por ela. Imaginação ativa é isso. Você entra em estado relaxado, mas consciente. Não meditação profunda, um estado entre acordado e dormindo, e permite que imagens surjam, sem julgamento, sem controle. Você observa. E quando algo intenso aparece, algo que você normalmente suprimiria, você não foge. Você confronta, você dialoga, você pergunta por que você está aqui, o que você quer, o que eu estou negando. E aqui está a parte neurobiológica. Quando você faz isso conscientemente, você ativa simultaneamente o córtex pré-frontal e o sistema límbico, sem conflito. Você integra, ao invés de suprimir. Um estudo de neuroimagem de 2019 escaneou cérebros de praticantes experientes de imaginação ativa. O que encontraram foi revolucionário. Durante a prática, havia ativação simultânea e coordenada entre córtex pré-frontal medial, amígdala, hipocampo e ínsula, regiões que normalmente se inibem, estavam trabalhando juntas. E após 8 semanas de prática, a conectividade funcional entre essas regiões aumentou 41%. Isso significa que a capacidade do cérebro de integrar aspectos contraditórios do eu aumentou estruturalmente. E aqui está porque isso importa para seus protocolos de Andrew Huberman. Quando você integra a sombra, seus protocolos não param de funcionar. Eles param de trabalhar contra uma força interna invisível. Pense assim. Você faz imersão em água gelada para regular o sistema nervoso. Mas se você tem raiva reprimida, seu sistema límbico está em constante ativação subclínica. A imersão em água gelada trabalha contra isso, gasta energia regulatória extra. Eventualmente, não é mais suficiente. Não porque a imersão em água gelada parou de funcionar, mas porque a supressão da sombra consumiu toda a capacidade regulatória do cérebro. Agora, imagine que você integra essa raiva. Reconhece, dialoga, compreende sua origem. O sistema límbico normaliza. Agora, quando você faz imersão em água gelada, ela trabalha com um sistema já regulado. O efeito se multiplica. É por isso que no estudo de 2016, a performance melhorou após a integração da sombra. Não apesar de confrontar aspectos negados. Por causa disso, você liberou energia regulatória que estava sendo gasta em supressão constante. E aqui está o protocolo que ninguém ensina. O protocolo híbrido, Carl Jung Andrew Huberman, que previne a autodestruição. Manhã, você acorda, faz o protocolo de Andrew Huberman, exposição solar programada por 10 minutos, aumenta dopamina e cortisol, ativa o córtex pré-frontal. Você está autoaperfeiçoando a máscara, isso é essencial, mas não é suficiente. Tarde, após um período de atividade, você para por 20 minutos.
Deita em um ambiente silencioso, não dorme, entra em estado relaxado, mas alerta, e faz a pergunta: o que estou negando hoje? Que impulso suprimi? Que emoção considerei inaceitável? Você permite que imagens surjam, memórias, sensações, impulsos. Você não julga, não tenta mudar, apenas observa. E quando algo intenso aparece, você não foge. Você confronta internamente. Pergunta: o que você está tentando me mostrar? Você está integrando a sombra conscientemente. Está usando imaginação ativa. Noite, antes de dormir, você faz o protocolo de Andrew Huberman para o sono. Escuridão total, temperatura baixa, sem luz azul. Mas adiciona uma coisa: escrita terapêutica por 10 minutos. Você escreve sobre o que emergiu durante a imaginação ativa. Sem filtro, sem julgamento, apenas registro. Isso ativa a consolidação de memória no hipocampo durante o sono REM. E aqui está a parte que Carl Jung descobriu e a neurociência confirmou. Durante o REM, o cérebro processa emoções não resolvidas. Se você suprime durante o dia, o cérebro trabalha overtime durante o REM tentando processar. Você acorda cansado, mas se você já começou a integração consciente, o REM trabalha com você, consolida a integração. Você acorda com clareza, não otimismo forçado, clareza real, semanal. Uma vez por semana, você faz uma auditoria da sombra. Senta com papel e caneta e escreve 3 coisas. Que qualidade neguei esta semana? Que impulso julguei inaceitável? Que parte de mim fingi não existir? E aqui está a parte crucial. Você não tenta mudar, ainda não. Você apenas reconhece, traz para a consciência. Porque aqui está o que Carl Jung descobriu e a neurociência confirmou. A sombra não precisa ser eliminada, precisa ser integrada. Raiva integrada se torna assertividade. Medo integrado se torna cautela prudente. Inveja integrada se torna motivação saudável, mas raiva suprimida se torna violência. Medo suprimido se torna paralisia. Inveja suprimida se torna ressentimento destrutivo. Deixa eu te contar sobre Rafael, 34 anos, empreendedor de tecnologia. Seguia os protocolos de Andrew Huberman religiosamente há 18 meses. Dopamina autoaperfeiçoada. Imersão em água gelada diária, suplementação perfeita, performance no topo. Até que não estava, ele começou a ter explosões de raiva com funcionários, insônia que magnésio não resolvia, fadiga que creatina não tocava. Ele aumentou a intensidade dos protocolos, o colapso acelerou, veio me procurar em desespero. A primeira coisa que perguntei: o que você considera inaceitável em si mesmo? Ele olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Depois de 20 minutos, ele admitiu. Sentia inveja de um cofundador que era naturalmente carismático. Sentia raiva da mãe por pressão na infância. Sentia medo de falhar publicamente e havia suprimido tudo isso com protocolos de autoaperfeiçoamento, dopamina para mascarar a inveja, imersão em água gelada para suprimir a raiva, exercício extremo para fugir do medo. Por 18 meses funcionou, até que o córtex pré-frontal dele entrou em esgotamento regulatório. E tudo emergiu de uma vez, detonando relacionamentos e performance. Introduzi o protocolo híbrido. Mantivemos os protocolos de Andrew Huberman, mas adicionamos imaginação ativa diária, escrita terapêutica noturna, auditoria semanal da sombra. As primeiras 2 semanas foram intensas. Ele confrontou aspectos de si mesmo que havia negado por décadas, mas algo mudou. A raiva não desapareceu, transformou-se em limite saudável. A inveja não sumiu.
virou motivação para desenvolver suas próprias forças. O medo não foi eliminado, tornou-se planejamento estratégico. E os protocolos de Andrew Huberman começaram a funcionar novamente, porque agora trabalhavam com um sistema integrado, não contra um sistema em guerra interna. Após 12 semanas, a performance estava 40% acima do pico anterior. Mas a diferença não era produtividade, era sustentabilidade. Porque aqui está a verdade que ninguém fala. Você pode auto-aperfeiçoar para um sprint, ou pode integrar para uma maratona. Protocolos sozinhos são um sprint, intensos, eficazes, insustentáveis. Protocolos com profundidade são uma maratona, graduais, compostos, inquebráveis. Carl Jung escolheu a maratona. Passou 6 anos no inferno psicológico. Emergiu com a sanidade intacta e uma estrutura teórica que duraria séculos. Andrew Huberman está aprendendo a maratona. Adicionou práticas de profundidade aos seus autoaperfeiçoamentos. Não fala sobre isso porque não se encaixa na narrativa de controle total. Mas está lá. Existem mais casos que precisam ser contados, porque o padrão é sempre o mesmo. E quanto mais você reconhece o padrão, menos poder ele tem sobre você. Emily, 29 anos, atleta de CrossFit em nível competitivo. Seguia os autoaperfeiçoamentos de Andrew Huberman há 2 anos. Suplementação cronometrada ao minuto. Janelas de alimentação perfeitas. Treino periodizado cientificamente. Recuperação autoaperfeiçoada. Ela era uma máquina. Até que começou a acordar com ataques de pânico, sem razão aparente. O cortisol matinal estava normal nos exames, dopamina regulada, tireoide perfeita, mas os ataques se intensificavam. Ela adicionou mais meditação, mais exercícios de respiração, mais imersão em água gelada para regular o sistema nervoso. Os ataques ficaram piores. Quando conversamos, uma coisa ficou clara. Emily havia construído uma identidade inteira em ser forte. Fraqueza era inaceitável. Vulnerabilidade era uma falha. Medo era vergonha. Ela suprimia qualquer sinal de fragilidade com mais treino, mais intensidade, mais controle. E funcionou. Até que não funcionou mais. O medo que ela negava encontrou a única saída disponível. Ataques de pânico noturnos, quando o córtex pré-frontal estava em repouso e não podia mais suprimir. Introduzimos um protocolo híbrido. Ela resistiu inicialmente. A ideia de confrontar a fraqueza contradizia tudo que ela havia construído, mas ela estava desesperada. A primeira sessão de imaginação ativa foi devastadora. Quando ela permitiu que imagens surgissem sem controle, apareceu uma criança, assustada, sozinha, dizendo que não conseguia mais ser forte. Emily queria fugir da imagem, suprimir, voltar ao controle. Mas eu disse, fique, dialogue, pergunte o que ela precisa. Emily perguntou. E a criança respondeu algo que mudou tudo. Eu não preciso que você seja forte o tempo todo. Eu preciso que você reconheça que eu existo, que ter medo é humano, que fraqueza não é uma falha, é parte de ser completo. Naquela noite, Emily chorou pela primeira vez em 5 anos. E os ataques de pânico pararam em 3 semanas. Não porque ela ficou mais forte, mas porque parou a guerra interna entre a força forçada e a fraqueza negada. Ou Ricardo, 41 anos. Executivo de um banco de investimento, seguia autoaperfeiçoamentos de performance há 3 anos, nootrópicos, luz vermelha, sauna, gelo, sono autoaperfeiçoado com 12 suplementos. Produtividade era uma religião, e então começou a se sabotar. Esquecia reuniões importantes, procrastinava em projetos críticos,
Perdia prazos que nunca perderia. Ele não entendia. Tinha todas as ferramentas, toda a disciplina, toda a autoaperfeiçoamento. Mas estava se auto-sabotando de forma inexplicável. Aumentou as doses de nootrópicos. Adicionou mais autoaperfeiçoamentos. A sabotagem se intensificou. Quando exploramos a sombra dele, encontramos algo surpreendente. Ricardo odiava o que fazia, profundamente, mas nunca admitiu porque o sucesso financeiro era sua identidade. Era como a família o via, como ele se via. Então suprimiu o ódio com produtividade, mais eficiência, mais autoaperfeiçoamento, mais controle. E a sombra, essa parte dele que odiava viver assim, encontrou a única forma de ser ouvida: sabotagem, esquecimentos estratégicos, procrastinação em projetos que avançavam uma carreira que ele odiava. Não era falta de disciplina, era a sombra tentando protegê-lo de uma vida que a máscara construiu. Mas o eu profundo rejeitava. Integrar isso foi brutal, porque significava admitir que 15 anos de carreira talvez fossem um erro. Mas quando Ricardo confrontou essa verdade na imaginação ativa, algo inesperado aconteceu. A sombra não disse para ele largar tudo e virar surfista. Disse algo mais sutil. Você pode continuar no banco, mas pare de fingir que ama. Reconheça que você faz isso por segurança, por família, por estabilidade, e encontre onde você realmente ama, mesmo que seja um hobby, mesmo que seja 2 horas por semana. Pare de suprimir o ódio. Integre ele como motivação para construir uma saída no longo prazo. Ricardo começou a escrever, algo que amava, mas considerava improdutivo. 2 horas aos sábados, sem objetivo, sem autoaperfeiçoamento, pura expressão. E a sabotagem desapareceu, porque a sombra não precisava mais sabotar para ser ouvida. Estava sendo integrada conscientemente. Esses casos revelam algo crucial. A sombra não é inimiga, é uma sinalizadora. Ela mostra onde você está vivendo uma mentira, onde a máscara diverge do eu profundo, onde o autoaperfeiçoamento virou uma prisão. E quando você suprime os sinais, ela não desiste, ela escala. Irritabilidade, fadiga inexplicável, ataques de pânico, sabotagem, colapso. Não porque você é fraco, mas porque você é um sistema integrado sendo forçado a funcionar fragmentado. E sistemas fragmentados eventualmente entram em colapso. Não por falha, por design. A neurociência tem um termo para isso. Sobrecarga alostática. É quando o corpo gasta mais energia, mantendo a homeostase do que energia disponível. Eventualmente, entra em colapso sistêmico. Mas a psicologia junguiana entendeu isso. 100 anos antes da neurociência. Carl Jung chamava de neurose. É quando a energia psíquica gasta em suprimir a sombra excede a energia disponível. Eventualmente, entra em colapso psicológico. Autoaperfeiçoamentos sem integração da sombra aceleram isso, porque aumentam a demanda no córtex pré-frontal para suprimir mais, controlar mais, autoaperfeiçoar mais. E quando o sistema entra em sobrecarga alostática neurobiológica e neurose junguiana simultaneamente, você não tem um colapso, você tem destruição. E você? Você está correndo um sprint achando que é uma maratona. E quando colapsar, vai achar que é falta de disciplina. Vai achar que precisa de um autoaperfeiçoamento mais intenso, vai adicionar mais supressão e vai acelerar o colapso. A menos que você faça o que Carl Jung fez, o que Andrew Huberman está fazendo em privado. Confronte a sombra antes que ela confronte você. Integre antes de colapsar, porque aqui está o paradoxo final. Autoaperfeiçoamentos são essenciais.
mas carregam dentro de si o mecanismo de autodestruição. Não porque são falhos, mas porque são incompletos. Dopamina regulada é essencial, mas não toca no porquê você busca dopamina compulsivamente. Imersão em água gelada regula o sistema nervoso, mas não resolve a raiva reprimida que desregula ele constantemente. Exercício constrói resiliência física, mas não integra o medo que corrói a resiliência psicológica. Você precisa dos dois: autoaperfeiçoamento e integração da sombra. Andrew Huberman e Carl Jung. Neurociência e profundidade. Autoaperfeiçoamentos e sombra. E quando você tem os dois, você não para de colapsar. Você para de ter a fratura interna que causa o colapso. Tem um conceito na psicologia junguiana chamado conjunctio oppositorum, união dos opostos. É o objetivo final da individuação. Integrar aspectos contraditórios do eu em uma totalidade coerente. Máscara e sombra. Controle e espontaneidade. Autoaperfeiçoamento e aceitação. Força e vulnerabilidade. A neurociência moderna está descobrindo que isso não é poesia. É neuroplasticidade dirigida. É a capacidade do cérebro de formar novas conexões entre regiões que normalmente se inibem. E quando isso acontece, você não precisa escolher entre alta performance e profundidade. Você tem ambas compostas. Carl Jung desenhou o mapa. Andrew Huberman está traduzindo para um GPS neurobiológico. Você não precisa escolher. Você precisa integrar. E a integração começa com uma admissão simples, mas brutal. Você não é só a máscara autoaperfeiçoada que mostra ao mundo. Você é também a sombra negada, que trabalha 24 horas por dia para sabotar seus planos. E enquanto você negar isso, todo plano que seguir terá prazo de validade. Não porque planos são ruins, mas porque você está tentando construir uma catedral em terreno rachado. A fundação vai ceder. Não é questão de se, é questão de quando. Mas aqui está a promessa. Quando você faz o trabalho, quando confronta, quando integra, quando une Andrew Huberman e Carl Jung, autoaperfeiçoamento e profundidade, planos e sombra. Você não constrói performance temporária. Você constrói uma estrutura psicológica antifrágil, que não sobrevive ao estresse, que cresce com ele, que não colapsa sob pressão, que se fortalece com ela, não porque você se tornou invulnerável, mas porque você se tornou integrado. E integração não é ausência de conflito, é a capacidade de conter o conflito. Sem se fragmentar. Então aqui está a sua escolha. Você pode continuar seguindo planos de autoaperfeiçoamento, ignorando a sombra. Vai funcionar por 90 a 180 dias. Depois, você vai colapsar. Vai achar que é falha de caráter. Vai tentar de novo, com mais intensidade. Vai colapsar mais rápido e vai entrar no ciclo que destrói biohackers, atletas de elite e executivos todos os anos. Ou você pode fazer o que Carl Jung fez em 1913. O que Andrew Huberman está fazendo em privado. O que a neurociência está provando. Você pode integrar antes de colapsar. Confrontar a sombra antes que ela derrube seus planos. Unir autoaperfeiçoamento e profundidade, antes que a fratura interna se torne irreparável. A ciência que Carl Jung previu está aqui, 80 anos depois, validada por neuroimagem, confirmada por estudos longitudinais, replicada em laboratórios de elite. A sombra não é uma metáfora. É neurobiologia suprimida, e seus planos de autoaperfeiçoamento não falham por falta de disciplina. Eles carregam dentro de si o mecanismo de autodestruição, porque você está autoaperfeiçoando metade de um cérebro. Mas agora você sabe do estudo escondido, do plano híbrido, da união necessária.
você sabe que tem uma escolha: tiro curto ou maratona, colapso ou integração, fragmentação ou totalidade, Andrew Huberman sozinho, ou Andrew Huberman mais Carl Jung. Então, qual vai ser? Você vai continuar correndo no plano que tem prazo de validade? Ou vai fazer o trabalho de integração que Carl Jung mapeou e Andrew Huberman valida em privado? Porque o relógio está contando, não porque eu digo, porque seu córtex pré-frontal tem um limite metabólico e sua sombra tem paciência infinita. Ela pode esperar. Esperar você autoaperfeiçoar tudo perfeitamente, construir a máscara impecável, atingir o pico de performance. E então, quando você estiver no topo, quando tiver mais a perder, ela vai emergir, não por maldade, por necessidade neurobiológica, porque a integração não é opcional, é inevitável. A única escolha que você tem é se vai integrar conscientemente, com um plano, com uma estrutura, ou se vai integrar através do colapso. Carl Jung escolheu conscientemente, quase enlouqueceu, mas emergiu integrado. Andrew Huberman está escolhendo conscientemente. Adiciona profundidade aos planos. Não fala porque não vende, mas faz porque funciona. E você está no ponto de escolha. No momento em que este vídeo pode mudar sua trajetória, não porque eu tenho respostas mágicas, mas porque agora você vê a fratura. Você vê que planos sem profundidade são uma bomba relógio neurobiológica. Você vê que a sombra não é inimiga, é metade de você pedindo integração. E você vê que tem um plano híbrido, testado, validado, esperando. Aqui está o que eu faço. Imaginação ativa por 20 minutos toda tarde. Diário por 10 minutos toda noite. Avaliação da sombra toda semana, junto com exposição solar programada pela manhã, imersão em água gelada, exercício, suplementação. Andrew Huberman e Carl Jung. Autoaperfeiçoamento e integração. Planos e profundidade. Não é fácil. Confrontar aspectos negados nunca é, mas é sustentável. E sustentabilidade composta ao longo de décadas. Destrói performance insustentável, composta ao longo de meses. A escolha é sua, mas o relógio está contando e a sombra está esperando. Não com maldade, com inevitabilidade neurobiológica. Ela vai emergir. A questão é se você vai estar pronto quando ela vier, ou se ela vai te destruir quando vier. Este conhecimento não é comum. Essa conexão entre Carl Jung e Andrew Huberman não é óbvia. Leva centenas de horas lendo estudos escondidos, conectando neurociência com psicologia profunda, testando planos, validando em casos reais. A maioria dos canais não faz isso porque não vende, porque as pessoas querem soluções rápidas, planos simples, soluções de 30 dias. Mas você chegou até aqui, o que significa que você não é a maioria. Você vê que performance real exige profundidade real. Se esse trabalho vale algo para você, se essa revelação mudou como você vê seus planos, considere o Super Thanks. Não é só apoio financeiro, é você dizendo: continue revelando o que escondem, continue unindo autoaperfeiçoamento e profundidade, continue mostrando que performance sustentável exige integração da sombra. Cada Super Thanks financia a próxima revelação. A próxima conexão entre neurociência e psicologia profunda que ninguém mais está fazendo. A verdade sobre os planos de autoaperfeiçoamento é desconfortável. Eles funcionam, mas têm um prazo de validade neurobiológico. E quando esse prazo expira, você não volta à estaca zero, você colapsa abaixo dela, a menos que você faça o que poucos fazem:
Integrar a sombra enquanto auto-aperfeiçoa a máscara. Unir Carl Jung e Andrew Huberman. Profundidade e planos. Porque no final, não é autoaperfeiçoamento ou integração. É autoaperfeiçoamento e integração, ou é colapso. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda há algo errado? Que autoaperfeiçoou tudo, mas o vazio permanece? Que seguiu os planos perfeitamente, mas a sabotagem interna continua? Isso não é uma falha. É a sombra pedindo integração. E agora você sabe que tem um plano, tem uma estrutura, tem ciência. Os comentários estão abertos. Qual plano de Andrew Huberman você dominou, que ainda te deixou vazio? Que aspecto da sombra você percebe que está suprimindo? Onde você reconhece o padrão de autoaperfeiçoamento seguido de colapso? Compartilhe, porque quando você nomeia a sombra, você começa a integração. E integração é onde a performance temporária se transforma em uma estrutura antifrágil.